Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Quero saudar você também que é novo nesse canal de evangelização. Seja bem-vindo, que você possa ser perseverante. Coloque sempre os seus pedidos de oração aqui no comentário do vídeo, que você possa sempre curtir, compartilhar também, porque toda vez que você curtir, o YouTube também impulsiona esse vídeo. De que forma? Colocando um lugar de destaque. Assim como você já está habituado a visualizar vídeos no YouTube, você percebe que geralmente o YouTube já puxa um outro vídeo para você assistir. Então toda vez que você clica aí no joinha aí, né, no curtir, você está dizendo para um amigo seu: assista esse vídeo. Então nós vamos também evangelizar no simples gesto de clicar aí no joinha, tá bom? Isso é tão simples, um gesto tão simples, mas que tem o seu resultado na evangelização. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal também, é gratuito, basta você querer fazer parte do nosso grupo de oração. Pode pegar também a sua Bíblia aí na sua casa e tenha esse hábito. Vamos, ao longo desse mês de setembro, procurar sempre ter a Bíblia nas mãos para ouvir a palavra de Deus. O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui acontecem dois fatos distintos. O primeiro deles é essa multidão que se comprime, que se reúne ali, vai se aglomerando para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as palavras de Jesus. E Jesus percebe que a multidão está aumentando e ele precisa criar o quê? Um meio para que todos possam ouvi-lo. E aí ele vê que ali as barcas estão à beira, porque eles estavam lavando as redes, porque acabavam de voltar de uma pescaria, não haviam pescado nada. E Jesus pede emprestado uma dessas barcas, se afasta um pouquinho, e aí você já sabe, quando a gente está perto da água, a acústica ela é diferente. Então Jesus ele se afasta um pouquinho para que as pessoas também possam ouvir o que Jesus tinha a dizer. E após falar, ensinar a multidão, diz a Simão, Simão Pedro: avance para as águas mais profundas para lançar as redes. E Simão, assim como os outros pescadores, mas Simão Pedro tinha uma cooperativa de pesca.
Por isso que o texto vai dizer assim, que o Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, dessa mesma cooperativa, eles ficam um pouco espantados com aquela situação, porque imagina, a gente é pescador profissional e agora vem Jesus aqui e nos fala que nós precisamos avançar para águas mais profundas e lançar as redes. E aí Pedro, inclusive, diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, aqui está a chave. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E aí o que acontece? Eles são surpreendidos pela tamanha quantidade de peixes que eles pescam. Em atenção à tua palavra. Você pode dizer assim: eu já tenho tantos anos de vivência na comunidade, eu já tenho tantos anos que eu medito a palavra de Deus, mas ainda não senti a presença de Deus. E hoje Jesus diz para você: avance para as águas mais profundas. Quem sabe você esteja usando sempre os mesmos métodos, sempre os mesmos caminhos. Avance para águas mais profundas. Arrisque um pouco mais. Procure fazer as coisas de uma forma diferente. Reinvente-se. Se você está rezando há 50, 60, 70 anos e você vê que aquela forma como você está rezando não surte efeito, você não consegue sentir a presença de Deus, quem sabe você esteja fazendo a oração de forma errada. Não digo que seja errada a forma, mas para você não está surtindo efeito. E assim muitas pessoas me escrevem: mas eu não consigo me concentrar na oração. Procure criar meios. O que é que está perturbando a tua oração? É o barulho? Ponha um fone de ouvidos. Não precisa colocar nada de música, só o fone. Silencie. Ou coloque uma música onde você consiga refletir, aquela música te acalma. Faça uma leitura. Precisamos criar meios. Meios nós temos. Inclusive os nossos santos tiveram que usar meios. Se você vai ver na história, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, grandes santos, doutores da igreja, tiveram que criar os seus meios próprios de oração. Então nós também precisamos criar os nossos meios próprios de oração para que esta oração surta efeito em nós. Por isso, essa palavra de Pedro, ela é muito importante para nós. Nós já fizemos isso, nós somos profissionais da pesca. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas em obediência à tua palavra, nós vamos lançar as redes. E aí Pedro, ao voltar, se sente inclusive envergonhado, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de vós. Eu sou um pecador. E Jesus diz para ele: a partir de hoje você não vai pescar mais peixes. Você vai ser pescador de homens, pescador de gente. Você vai se tornar um discípulo meu. Que eles largam tudo e começam a seguir a Jesus. Que nós também hoje possamos nos tornar esses discípulos verdadeiros de Jesus, nos reinventando, criando novas maneiras para que a nossa oração seja mais perfeita e nós possamos sentir a presença de Deus. Peçamos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos e até o próximo programa.